Olha só, gente, aquelas manifestações do mês de dezembro continuam sendo pauta, viu? Porque depois de prisões, depois de todo aquele auê de atos criminosos, de tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília, de colocar fogo em ônibus, colocar fogo em carro, enfim, tudo aquilo que a gente pôde acompanhar no mês passado, a gente tem o desenrolar desse assunto. Agora o ministro Alexandre de Moraes, do STF, converteu a prisão de temporária para preventiva desses manifestantes que cometeram atos de vandalismo e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Pedro Teixeira, então, ele veio trazendo um pitaco do assunto, né, Pedro? Trazendo só aquele aperitivo para agora a gente poder mergulhar um pouquinho mais. Rememorando um pouquinho, Pedro, a gente acompanhou as manifestações, depois os mandados de busca, apreensão e também de prisão de alguns manifestantes. Esses manifestantes, eles são todos do DF ou eles estão espalhados em outros estados do Brasil? Pedro, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha neste sábado aqui na CNN. Não, os mandados de busca, apreensão e prisão, em alguns casos, da operação deflagrada pela Polícia Federal no final do mês de dezembro, justamente por conta da tentativa de invasão ao prédio da PF e também outros atos de vandalismo aqui na capital. São pessoas do DF e também de outros estados. Muito por conta disso, 4 pessoas já foram presas na operação que foi deflagrada no último dia 28 de dezembro. Parte destas pessoas, elas acabaram sendo presas no dia 28, outras foram presas no dia 29. São 4 presas das 11 investigadas pela Polícia Federal por conta dos atos de vandalismo. Apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes seguir em sigilo, a gente tem acesso aos nomes das pessoas que foram presas e agora tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. Átila Reginaldo Franco de Melo, Quilo Damião Irano, Joel Pires Santana e Samuel Barbosa Cavalcante. Outras 7 pessoas estão foragidas com mandados de prisão expedidos. O que a Polícia Federal investigou a partir das investigações que se iniciaram no último dia 12 de dezembro, dia dos atos de vandalismo aqui na capital federal e também dia da prisão do indígena bolsonarista, um cacique Chavante, que foi preso pela PF, e a partir desta prisão se iniciou os atos de vandalismo aqui na capital federal. A polícia verificou que a maioria dos investigados participava do acampamento que aconteceu e ali na região do setor militar urbano, no QG do Exército, aqui na capital. Os mandados de prisão temporárias foram cumpridos no âmbito da Operação Nero. Agora, com a decretação de prisão preventiva, a custódia dos 11 envolvidos não tem prazo para terminar, portanto, eles seguem presos até uma outra decisão judicial. Só para a gente contextualizar, Elisa, no último dia 29 de dezembro, a PF deflagrou esta operação contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muito por conta dos atos de vandalismo do dia 12, que culminaram no início das investigações, tanto por parte da Polícia Federal como também pela Polícia Civil do Distrito Federal, porque os manifestantes praticaram uma série de atos, tentativas de destruição de prédios públicos, também colocaram fogo em veículos aqui que estavam estacionados na região central de Brasília. Essas 4 pessoas foram presas e outras 7, como eu disse, ainda estão sendo procuradas. As investigações estão na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que agora tomou a decisão de converter a prisão de temporária para preventiva. A gente vai seguir acompanhando, afinal de contas, é uma investigação bastante importante, principalmente com relação ao que aconteceu aqui na capital federal e também os atos antidemocráticos indicados por estas pessoas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a partir da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e também com as investigações ocorrendo na Polícia Federal. Afinal de contas, um dos alvos
das manifestações foi justamente a sede da PF aqui em Brasília. Elisa. Deixa eu aproveitar teu conhecimento, por favor, para fazer uma pergunta aqui para você e até a gente ampliar o nosso ponto de vista para quem está assistindo. Enquanto a gente ouve Pedro Teixeira, a gente também está acompanhando algumas imagens das manifestações que ocorreram no dia 12 de dezembro em Brasília. Pedro, quero saber de você o seguinte: quando a gente fala dessa operação, a gente está falando de tudo que está envolvido no âmbito daquele inquérito do STF, que pretende também descobrir se existem empresários, por exemplo, que bancam essas manifestações, de onde é que sai o dinheiro para essas manifestações? Existe uma liderança? Não existe? Então, explica para a gente, por favor, Pedro, o âmbito desse inquérito, né, dessas investigações que acontecem para, no fundo, descobrir quem seriam os organizadores dessas manifestações. Exato, Elisa. É importante a gente ressaltar que no Supremo Tribunal Federal existia um inquérito que a gente se acostumou a ouvir, o inquérito que apurava atos antidemocráticos. Esse inquérito foi convertido para o inquérito das milícias digitais. E é justamente no âmbito do inquérito das milícias digitais que o Supremo Tribunal Federal investiga, por exemplo, a participação de empresários, quem custeia eventualmente estas manifestações, se existe de alguma forma a participação de políticos na organização destas pessoas, como que elas puderam se deslocar, se eventualmente ônibus foram disponibilizados ou algum tipo de estrutura. Por exemplo, nas recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele cita, por exemplo, a possibilidade de fornecimento de estruturas de barracas, de alimentação, de custeio para deslocamento destes manifestantes antidemocráticos que se reuniram aqui no QG do Exército, em Brasília, mas também se reuniram em outros quartéis generais, em outros comandos do Exército espalhados por todo o país. E é justamente neste inquérito que eles tentam entender a participação, eventualmente, de algum empresário, de alguma liderança política custeando estas manifestações. Elisa. Perfeito, Pedro, obrigada por ter trazido para a gente aí mais detalhes a respeito do entorno, né, dessa operação e dessas decisões aí envolvendo o STF e manifestantes pelas ruas, principalmente de Brasília.